Aqui, junto à televisão, está 18 graus, neste instante, onde eu estou. 18 graus? Aqui está 16, mas eu estou só de blusinha porque eu vim correndo. Bem, pessoal, hoje o filme O Herói, eu tô com esse filme para a gente assistir há um tempão. É do mesmo diretor da Separação, do Apartamento, aquele diretor iraniano. Oi, Marisa, tudo bom? E o Akle e a Vânia podiam ir para sua casa para assistir o filme, que eles não estão conseguindo ver lá da casa deles. Dá uma chamada para eles, fala, vem aqui assistir. Tô brincando. É porque eles são vizinhos. Enfim, além de irmã da Vânia, né? Mas o filme de hoje, ele concorreu é, pelo Irã, né? Como o filme iraniano para concorrer ao Oscar desse ano, né? E eu acho que ele não chegou a concorrer, porque teve uma polêmica. Ele fez um workshop com alguns alunos sobre a temática do filme. O que que é a temática do filme? Um homem é preso e depois, na tentativa, num período de liberdade que ele tinha por bom comportamento, ele tenta convencer as pessoas que, enfim, acusaram ele, né, que fizeram ele ir para a cadeia, né, a perdoar uma dívida. E ele devolve uma bolsa cheia de dinheiro. E ele vira herói. Só que o filme tem uma reviravolta depois, e aquela questão ética do herói que nasce muito rápido, né, cai muito rápido também. E ele tem uma pegada meio documentário, que é um pouco do cinema iraniano, né? Que é essa coisa do tempo do acontecimento, né? Para algumas pessoas pode ser meio esquisito, quem não está muito acostumado. Não é comum de todos os filmes iranianos, assim, mas a maioria deles tem essa coisa, né? Da observação da cena entre os personagens, né? Entre as pessoas de verdade, né? E aí o filme traz questões éticas de novo, como no casamento, como na separação, como no apartamento, né? Que o roteiro dele é genial. Mas ele acabou não ganhando o prêmio, concorrendo, eu acho, né? Que foi por isso, porque teve uma polêmica de uma aluna que acusou ele de ter roubado a história nesse trabalho de workshop, né? Mas é tão difícil você falar que um diretor roubou alguma coisa, porque nada é dele de verdade, né? Tem um trabalho de mais de 100 pessoas ali, né? Ele é só responsável, enfim, por meio que coordenar, né, uma escolha estética do trabalho de várias pessoas, de centenas de pessoas, né? Mas ela entrou na justiça e como é o mundo, né, do Oriente Médio, né, eles são iranianos, não são árabes, são persas, mas lá o que tem também do Estado Islâmico, enfim, é essa coisa que se ela não conseguir provar, ela pode ter pena de morte, né, por perjúrio, por mentira, né? Mas é uma coisa terrível, né? E aí o filme ficou abafado, mas o filme é incrível, né? Então, tipo, a gente não pode deixar que essa coisa do cancelamento da indústria, né, impeça a gente de ver esses filmes maravilhosos, né? Eu tô falando Meu meio Deus, por não estou alto, ouvindo. eu li isso na época do filme, né? Na época que eu baixei o O que filme, está né? acontecendo? Beth, você falou alguma coisa? Ela não está ouvindo. Alguma coisa aqui. Beth, tá ouvindo a gente? Está conectado com. Não está ouvindo. Ah, Nós escutamos ela falando. Ela tem que talvez ver lá no microfonezinho o sistema, porque o meu também toda hora tem que mudar, ou é o fone, ou é o. Ela tem que dar uma olhadinha lá na parte do microfone. é. Hoje, nossa, ficou uma semana só e deu problema no Zoom de todo mundo. Isso é uma coisa ruim, o Zoom fica atualizando as coisas, aí desconfigura, enfim.
Desculpa. Mas, enfim, alguém não conhece nenhum desses dois filmes, O Apartamento e A Separação? A gente O não conhece. Guto, Ana Luísa, Eu não nossa conheço. maioria. O Otávio viu A Separação aqui, sim, no presencial. E foram indicados, né? Eles já foram premiados, né? São Sim, filmes. super É, eu não- premiados. Eu acho que a Fiquei- gente aqui também nunca viu, não. Eu fiquei Ah, curiosa eu acho para que ver. vocês viram aqui no Cineclube, sim. Eu Vimos? acho que eu vi, só não lembro se foi A Separação ou se foi O Apartamento ou se eu assisti os dois, mas eu sei que eu gostei. Eu não estou me Eu acho- lembrando, não. Eu acho que eu não vi nenhum. Então, eu vou fazer o teste com vocês, rapidinho. Ver se tá tudo ok com legenda. Opa. Pensei que a Clarice recebe a primeira. Ela recebe. Mas é que... Acho que... ایما مامان برو در خونه ابوالفضینا بگو بابام میگه دستگاه دیویدیتون بدید. بگو تلویزیون امشب داییمون نشون میده میخوایم ضبط کنیم. من میگم عکس زن رو با خودت ببر تو برنامه نشون بدین شاید بشه پیداش کرد. باش. با مامان زنگ Tudo certo? Certinho. Tá legal. Certo? Então tá bom. Então eu vou desligando a câmera de todo mundo, vou pausar aqui. Acho que eu já liguei de todo mundo. Liberar o som. Então, como é comum nos filmes do Fahd, não sei se pronunciei certo, porque não é árabe, né? É farsi, é persa. A gente entende a motivação de todo mundo, né? O cara não perdoar ele pela dívida, a filha compartilhar o vídeo antes do combinado, enfim, porque ela perdeu o dote, ele no final não querer aceitar usar o próprio filho, porque é a pergunta, ela também fala isso no começo, a namorada, né? Você é muito ingênuo, né? Você é muito puro. E aí o cara fala, ou você é muito inteligente ou você é muito ingênuo, né? Aí ele fala, se eu fosse inteligente, eu não estava aqui na prisão, né? Enfim, mas ele enfim, inocente, por um lado, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo que ele faz para provar a inocência dele dá tão errado, né? E são formas, assim, não... São as últimas, né? Formas que ele encontra e não são as melhores, né? E todo mundo já está enfim, esperando, né? Destruir o herói, né? Não aceita o herói. Fica querendo que o herói seja perfeito, né? Em todas as fases da vida. Eu até lembrei, assim,
que eu fiquei uma vez perguntando para o meu pai, mas por que Jesus ficou 40 dias no deserto? E por que Jesus sabe da infância dele depois da vida adulta? O que ele fez antes, né? Mas é melhor ninguém ficar sabendo mesmo, porque senão vão tirar a santidade dele também. Enfim, e aí é isso, né? É bem forte, assim, né? Eu acho que esse filme era para eu passar no domingo, de domingo passar hoje. Mas eu achei que ele ia ser muito deprê para começar a semana, né? E, enfim, quero ouvir vocês, né? Que a gente meio que se identifica com todos os personagens, assim, pela motivação deles, entende a motivação deles, né? Mas é tudo como se eles não tivessem controle de nada, né? O tempo inteiro, todas as ações, enfim, acabam acontecendo outras coisas, né? A Vera é a primeira a se inscrever. Pode falar, Vera. Eu acho que tem duas coisas. Uma é muito triste mesmo. Terrível. Assim, até tem a história do cara que se matou na prisão, né? E aí eu fiquei pensando, cara, será que ele vai se matar na prisão também? Eu fiquei pensando isso. E era fato que espalharam nas redes sociais, que os caras da prisão queriam se dar bem em cima da história dele, para abafar essa história que alguém tinha se matado lá dentro. Porque ele realmente, a gente vê no filme que ele devolveu, ele quis devolver, se aquela mulher que apareceu era espertalhona ou não, se era mulher ou não, se ela... Porque, assim, eu acho que não, eu acho que ela realmente era a mulher, ela escreveu a bolsa toda, onde é que ela deixou e tudo. Só que ela não podia falar para o marido. Ela tratou de se defender, não quis saber. Ela podia ter sido placebo, ela não quis saber. E os caras da prisão fizeram se dar bem mesmo em cima da história dele, porque ele genuinamente falou, ele não pediu para ninguém divulgar nada. Mas uma outra coisa que... Então, assim, foi um encadeamento, né? Os caras da prisão queriam se dar bem, o credor dele continuava querendo se dar bem também, assim, tipo, tudo bem, o cara queria o dinheiro de volta, mas totalmente intransigente em tudo, né? Assim, querendo se dar bem também, de alguma forma, com aquilo. Então, um monte de gente querendo se dar bem. Ele queria não ter que voltar para a prisão, o que é humano, né? Mas ele não queria se dar bem. Foi assim, uma coisa razoavelmente verdadeira que ele falou. Aí ele chegou a pensar assim, a mulher, a namorada dele tinha achado a bolsa, ele chegou a pensar em pagar a metade da fiança, mas depois eles resolveram devolver. E isso sim, né? Então, uma outra coisa que eu achei interessante é como a coisa da rede social, né? Como está presente no filme. Uma coisa assim, todo mundo julga. A rede social realmente é uma faca de dois gumes, né? Num segundo, você é um herói maravilhoso, cheio de glória. No segundo seguinte, se alguém posta um negócio lá, que era uma história também que ninguém sabia, aí pronto, já não é mais, entendeu? Porque, assim, o cara dava emprego para ele, mas como começaram a postar coisas na rede social, aí o cara já ficou achando que ele era um espertalhão, né? Porque sempre tem para dizer que não é assim, que é assado, questionar. Então, essa coisa assim, essa coisa das redes também, né? Como tudo é muito volátil, né? E a verdade é uma coisa que fica assim, à mercê realmente da opinião de todo mundo, né? Então, assim, é muito triste. Lembrou dois Hitchcocks, né? Um que era mais comédia, né? Que é o North by Northwest, com Cary Grant, né? E que ele é acusado, enfim, ele fica fugindo, ele corre até de um avião corre, ele sai correndo do avião, né? E o outro com Henry Fonda, né? Que é super católico também, né? A mulher dele chega a ficar louca, né? E ele tentando o homem errado, né? Que chama, que também é essa coisa total Hitchcock, né? E, tipo, uma coisa leva a outra, coisas que você não esperava,
e vai acontecendo, as pessoas não têm o controle. O único controle que ele teve foi de abrir mão da honra dele usando o filho dele para defender ele. Foi a única coisa. Apaga o vídeo, apaga o vídeo, né? Porque ia ser mais coisa que ele não teria o controle depois. Ele não teria mais, ele já não tinha controle de nada do que estava acontecendo. E ele percebeu, não, já está perdido, né? Ele, na verdade, ele foi antes dele insistir que não ia compartilhar o vídeo do filho, ele estava aceitando todas as sugestões de todo mundo. Não, faz isso. Aí ele fazia. Não, vamos fazer aquilo. Aí ele fazia. Ele desesperado, porque não queria voltar para a prisão. Ele, de repente, acho que a ficha dele que falou assim, bom, eu vou ter que voltar, porque o preço que eu vou pagar para não voltar é muito alto. Aquilo foi bacana, dele não deixar o cara compartilhar o vídeo do filho, né? Quando, assim, de alguma forma, ele recupera a honra dele, né? Para ele mesmo. É verdade. Sim. Obrigada, Vera. Agora, doutor Luiz, quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. Bom, a coisa é simples. Muito do que foi feito foi para salvar aparências. Sim. E quando você faz uma coisa que não é exatamente o que aconteceu, ou então é a coisa mais exata, mas é só para salvar a aparência, de repente essa aparência fica muito pior, e aí já não sei mais como fazer para consertar. Porque cada vez que você tenta consertar, piora. E é mais ou menos o que esse filme mostra. Quer dizer, ele queria sair da prisão, queria fazer assim, queria pagar uma parte da dívida e não tinha tudo, então fazia umas negociatas para ver se resolvia, não resolvia, de repente ele se vê na televisão e ficando conhecido, e de repente já não é mais aquilo que ele queria, mas é tudo para consertar aparências e mostrar a pessoa, não a pessoa como ela é, mas como ela deve aparentar ser. Bom, eu acho que é isso aí. Falou tudo, doutor Luiz. Quem discorda? Quem é o próximo? Vilma, Marco Rocha, quem discorda? Não discordo, não. A mentira vai crescendo e vai cada vez ficando mais difícil, né? de mascarar, de resolver, é isso mesmo. Foi assim que eu vi. E outra coisa também, essa ambiguidade, que no final das contas, quem está mentindo mais? Porque o irmão dela diz que eles são vigaristas. Eu gostei muito disso, de deixar no ar quem é a versão, né? A versão de que eles são o casal, a namorada dele e ele estão aprontando, são vigaristas. Isso ficou no ar. Havia um programa na Globo que acabou porque a responsável morreu, mas o programa chamava-se Fatos e Versões. O que era fato e o que era simplesmente uma versão ou uma aparência do fato. Isso era na política, mas pode ser em qualquer outra coisa. É verdade. Silvia? Então, eu assisti e fui notando que eu sou tão acostumada
com filmes americanos, né? De vez em quando eu achava que alguma coisa ia mudar e ter um happy end. Ou achava que aquilo lá, né, que não, que eles não estão falando a verdade, no fundo é outra coisa, o outro não está falando a verdade, no fundo é outra coisa, o outro está querendo, realmente é quem está mandando em tudo, levando a vantagem, ou seja, eu não estava assistindo, volta e meia eu me dava conta que uma parte de mim não estava vendo naquilo um documentário, e sim um enredo hollywoodiano, que ia ter revelações, desfechos. E não foi, né? Aquilo era a visão de cada um, mais ou menos daquele jeito mesmo. Únicos momentos em que a manipulação é de quem tem poder. Né? Os mais poderosos, o cara lá que queria saber porque não sei o quê, e o outro, enfim. E aí eles aceitam uma parte do que está na rede social e não outra, quer ver, coisa e tal, enfim. Então, essa aflição sobre como sempre leva vantagem quem tem mais poder, né? De vez em quando tem exceção, mas é raro. E essa, enfim, a dificuldade, né, da coisa rolar e ter enfim, essa tendência de a gente achar que vai ter um desfecho diferente. Então, são essas duas coisas que me chocaram, né? E também a rede social como sendo muito irresponsável, porque ela vai jogando, né? E aí dá muito elemento para quem quiser pegar e usar aquilo como uma forma de manipular. Então, eu acho que são coisas da nossa situação atual que tem que prestar muita atenção, né? Hoje se chama a cultura do cancelamento, né? Que eles cancelam uma pessoa por alguma coisa que ela tenha falado, enfim, alguma coisa que tenha sido interpretada de um jeito, e aí... Mas isso discurso... é para quem está na rede, quem está no Instagram, sei lá o que é onde se cancela. Eu, por exemplo, como eu mal dou conta do Zap, eu nunca entrei em Facebook nem Instagram, então não existe negócio de cancelar para mim. Isso eu só ouço falar. Nunca vi e nunca me sujeitei a isso, porque simplesmente não estou lá. Mas é uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Então, são perversidades que precisa saber lidar com isso, né? Exatamente, você falou uma coisa muito importante, porque o que você falou do poder é verdade. Quem pôde tirar vantagem a partir da sua situação de poder, até um porteiro, né? Pequeno poder, enfim. Mas sim, você falou em perversidade. A garotinha, a sobrinha, que estava super feliz de ver o tio, que sabia que o tio era triste, ela não perdeu a chance de chegar e falar: a mãe do meu primo vai casar, né? Então, tipo, para ver a reação dele, né? Então, todo mundo tinha alguma forma, né? Ela não ia ter vantagem nenhuma com isso, mas ela falou isso, né? Então, essa coisa, né? As pessoas falam as coisas que vêm na cabeça, enfim, não precisa ter uma... Mas ali também, botar aquela fala na boca da sobrinha, né? É para a gente conhecer um pouco da história, que depois a gente viu ele falando, não, o cara lá da prisão que gravou o vídeo do filho, né? No final, ele fala para o credor, né? Para o cunhado, não, mas ele não quer saber mais da sua irmã. Ele tem uma nova namorada, né? Ele já não quer mais aquilo. Ele não está querendo limpar a honra para voltar para ela, né? E então coloca ali os dois. O Marco falou isso, né? Deixa suspenso, porque a gente assume ponto de vista de todo mundo, né? Eu falei do Comolli no filme passado, da semana passada, né? Da colônia italiana, dos anarquistas. O Comolli, ele fazia esses exercícios de
do público, né? Porque da mesma forma que existe um poder da mídia, um poder das redes sociais, Black Mirror está aí também para fazer isso, para falar desse poder que existe, né? De manipulação das massas e dessa cultura do cancelamento que é chamado hoje, né? Você faz isso com o público, mas esse diretor, ele usa esse dispositivo, enfim, o nome que quiser dar, mas ele faz o público ficar julgando o tempo inteiro. A gente julga o tempo inteiro no filme. A gente não consegue tirar o olho do filme, se livrar, e a gente não pode perder nada, porque a gente tem que ter um julgamento, mas não necessariamente, né? Tanto que o Marco viu de um jeito, eu vejo que os dois são muito inocentes, né? Só uma última coisa, teve uma fala que me deixou extremamente irritada. Eu tinha vontade de voltar lá, se eu fosse ele, voltaria a meter a mão na cara, que é aquele cara que falou, por que você bateu a porta? Chama ele. Que é o cara que tinha acabado de fazer um negócio nojento. Ele tinha feito muito bem bater a porta, mas o cara fala assim, por quê? E daí ele tem... Nossa, me deu uma gana aquilo ali, eu falei, Mas, ao mesmo tempo, na hora que ele pede para chamá-lo, me deu a impressão que ele ia fazer uma ação, uma boa ação, sabe? Pois é. Me pareceu ainda que por ele ficou cima. com pena, não, e aí ele chega e tem aquilo coisa. Eu fiquei também com uma raiva danada dessa cena. Exatamente. Não, e a gente fica pensando, né? A garota, a gente viu ela colocando o chale saindo de casa. Então, a gente viu ela de calça, coisa assim que, tipo, pra gente é raríssimo, né? Mas ela, assim, como uma ocidental e colocando a roupa, né? Então, ela é jovem, né? Então, a gente, dentro dessa cultura estranha pra gente, em que a gente conhece alguns símbolos, alguns signos, a gente já ficou pensando, ela é saidinha, né? Aí ela entra no carro com o cara, eles vão para um lugar mais sossegado, né? E a gente fica lá desconfiando, mas será que eles estão bolando isso mesmo? Né? A gente fica o tempo inteiro desconfiando de todo mundo, a gente não dá voto de confiança para ninguém, até a gente vê que eles são vítimas daquilo tudo que eles estavam ajudando a construir, né? Então, é perfeito, né? O roteiro. Eu assim, eu nem fiquei muito desconfiada, porque assim, eu acho que mostra, né, a questão da ingenuidade mesmo, porque ele foi... As pessoas, para mim, as pessoas todas foram muito maldosas, de certa forma, porque ele foi o mais honesto desde o início. Ele queria realmente se livrar da prisão, né? Mas de uma boa forma, né? E o cunhado lá, a pessoa já era uma pessoa mesmo intransigente, ele ficou mais possesso ainda, porque ele não tinha... Ele ficou em total segundo plano, porque ele era o credor e ele... Né? Mas as pessoas acreditavam nele, começaram, né? E uma coisa que também me chocou muito, e que era aquele rapaz do conselho. Por que ele queria tanta prova? Poxa, o cara, sabe, independente se ele estava sendo visto, ele estava sendo dito que ele era honesto pelos prisionais, né, pela prisão, pelo pessoal que né, cuidava lá. E aquilo assim, aquilo me deixou com raiva, muita raiva, porque, poxa, tinha que dar um voto de confiança para a pessoa, independente, ele devolveu o dinheiro, independente se tinha uma mentira, se as coisas não foram muito claras, porque ele foi sendo levado na ingenuidade, com certeza, não dá para... Né? Esse é uma instância de poder também, ele usa uma instância de poder também. E eu achei aquilo assim, gente, eu falei, como não dar uma chance? Que importa se ele devolveu ou não, sabe? Se era verdade ou mentira, aquilo só era a questão da verdade ou mentira em relação às moedas. A única que poderia realmente era aquele grupo que ajudava os detentos, né? Que recolhia dinheiro. Realmente, os únicos que ficariam de fato prejudicados se, enfim, como se fosse divulgado aquilo tudo, enfim, se eles... Era uma questão, tinha muito também da consciência, né?
Eu acho que ele tinha consciência o tempo todo e cada vez se via mais enrolado e no final o que ele queria mesmo era a prisão, talvez nem tivesse... Ele queria casar com aquela moça. Era a honra apaixonado. dele. Não, mas era a honra dele, ele era honesto, ele estava falando a verdade o tempo todo. Então, aquilo acho que foi cada vez ficando mais forte. E, Lília, você comentou da menina, né? E no final você vê o que a menina pergunta, porque aí como ela é a se prisão? tocou como é a prisão. Aí é que talvez ela, apesar de ser criança, né? Mas remete, eu não tinha reparado nisso, mas remete ao início lá, que ela meio que é perversa também. E aí depois eu acho que ela é quase que pedindo, sabe? Nossa, por que eu fiz aquilo, né? Não sei, mas é só uma criança que pode falar isso, né? É só uma criança, pois é. Tem uma coisa, não sei se vocês são leitores de Kafka. O Processo é terrível. O Castelo, então, nem se fala. Mas tem um conto dele que chama A Porta da Lei. E o cara fica tentando passar pela porta. Até tem o Buttleby, né, do autor lá do Moby Dick também, que fez essa repetição do personagem, né? Ele fica tentando passar pela porta e fala, agora não. O porteiro fala, agora não, agora não. E aí ele vai resignado, fica tentando achar que não, amanhã o cara vai estar diferente, ele vai estar com outro humor, eu vou chegar com um argumento, vou chegar diferente. Aí ele chega e fala, eu quero passar. Aí fala, agora não. E a vida inteira. Impressão e imaginação. Eu só vou terminar, peraí, só um minutinho. Aí ele chega, fica velho, quase morrendo, chega para o porteiro e fala, essa porta, ninguém passou por ela e você não me deixou passar. Por que você não me deixou passar? Aí ele falou, porque você não quis. Ou nem lembro o que ele falou. Porque essa porta estava destinada para você e agora que você vai morrer, eu vou fechar a porta e ninguém mais vai passar por aqui. E o cara morre. A Kafka é isso, né? E no Castelo, pelo menos, você ri um pouco. E ele é um comediante, ele tem a foto famosa do Kafka e ele sorrindo, né? Enfim, e nessa coisa, nesse absurdo da justiça, da coisa, eu penso na namorada que achou a bolsa e, primeira coisa, ela, vamos pagar sua dívida para você casar comigo. Depois ela, vamos devolver o dinheiro, né? Ela pensou nessa coisa de pelo menos você vai ter uma boa reputação. Talvez até tenha sido ideia dela construir tudo, por isso que ela ficou insistindo. Não, foi ideia dele devolver o dinheiro. E, por último, ela armou a ideia de pegar a doação do dinheiro como se fosse uma vontade dele, doar o dinheiro para o cara que ia ser enforcado. Então, ela estava pensando, ela tomou atitudes que ele não tomava. Só que era o amor, né? Um amor, e claro, vontade de sair de casa, sair daquele irmão todo, né? Mas ela falou, esse cara é a razão da minha vida. E a inteligência, né, dela de pensar, vai para o carro, eu já vou lá falar com a mulher. Essa astúcia é o que o cara da porta da lei, né, não teve. Ele só, posso passar? Posso passar? Ele não teve uma astúcia que permitisse que o cara lá do pequeno poder, o porteiro, deixasse ele passar. Ela teve uma astúcia e ela foi atendida na hora, né? O vídeo foi compartilhado, né, para piorar tudo, mas ela já tinha conseguido com que a moça publicasse também a ideia de que ele fosse um cara generoso, né? Ou seja, outra mentira. Né? Porque de qualquer fato, não depende, de qualquer forma, o fato não muda, né? O dinheiro não foi para ele, foi para o outro, mas que seja então de uma boa ação dele, né? Que tenha sido por. Não, a boa ação sempre foi dela, né? Amor, né? Mulher faz isso, né? Bom, passa das 10h30. Otávio. Boa noite. Boa noite, doutor Luiz. E nós nos veremos depois da manhã. Beleza. Ó, vai ser o Otávio, quero ouvir o Zé, Eliane, a Raquel também.
Pode falar, Otávio. Até domingo, doutor Luiz. É o seguinte, eu achei que aquela mulher que levou aquela garota, que depois eu acho que saía, a mulher que estava esperando o cara que estava saindo, e na hora que ele estava esperando para voltar à prisão, né, e era a mulher que pegou a bolsa. Eu tenho quase certeza que era. Vocês depois dão uma olhada. Eu também fiquei achando isso, que era Pois é. ela. O quê? O quê? Que foi? Qual? Que a qual moça mulher? que era a esposa do cara que ia ser enforcado, que recebeu o dinheiro lá da caridade para salvar o marido, era a moça que tinha pegado as moedas de ouro. Eu também fiquei achando que era ela. Se for, aí dá mais nó ainda na parada. No início a gente achou também, mas eu acho que ela era mais jovem do que a moça. Não, olha, se vocês olharem, depois vocês dão uma olhada, porque é o seguinte, você vê o crédito que está em farce, não dá para a gente ver no crédito. Não, mas eu estou dizendo a cara, que ela está com a mesma roupa e a mesma bolsa, inclusive. Eu pensei nisso, porque eu fiquei tentando ver se tinha uma semelhança em relação à bolsa, lá de longe, porque a cena ficava muito longe. Mas eu tenho a impressão que aquela pessoa não é a mesma que foi salva lá para salvar o marido. São duas personagens diferentes. Mas eu achei também que, no final, era a moça das moedas. Então, isso é uma coisa. Então, porque ela chega, na hora que ela está... ela entrou lá para falar com aquela senhora da coisa de caridade, aí ela saiu, a filha já estava indo embora, ela falou, não, espera aí. E ela ficou olhando. Então, para mim, foi aquela coisa. A segunda coisa que eu não sei, porque eu não estava aqui perto, eu não sei o quanto vocês falaram sobre isso, é a coisa da religião, né? Como aquilo é onipresente, como é que as pessoas acreditam, porque tem toda uma coisa, não, Deus quis, né? E como aquilo é onipresente no Irã lá, né? Imagina aqui se alguém... Primeiro, a Vera chamou atenção nisso, né? Você não vai preso por causa de uma dívida, né? Lá, vai preso é uma coisa meio voluntária, o cara sai, mas o cara volta, né? Então, essa coisa da religião, o cara lá do emprego é o cara do conselho lá de clérigos ou coisa parecida. E como assim, né? Quer dizer, esse é um projeto, de algum jeito, né? do evangelismo, né? Do protestantismo, que é da gente se transformar de algum jeito nisso, né? Cada vez mais como as pessoas, né? São guiadas por isso. Extrapolando, eu acho que a grande batalha final, né? Vai ser o final do mundo, vai ser uma guerra entre, né, os cristãos e os islâmicos, né? Como a gente vai voltar lá. O Otávio apocalíptico. A vida é difícil. Beleza. Né? Não tem como, né? Essa coisa de... Você falou alguma coisa, eu esqueci, assim... Depois eu lembro. Alguém vai voltar a falar disso. Eliane, Raquel, vocês não vão falar nada, não? Posso falar? Pode falar. Posso falar? Cara, olha só, vou confessar o seguinte. Esse filme, você sabe que no começo deu uma cochilada, naquela parte que estava apresentando a história, eu disse, não vou ver, não. Vou dormir. Depois eu digo para eles que eu dormi. Aí depois acordei, fiquei olhando assim, aí acordei e assisti. É porque ele causa muito estranhamento, pelo menos para mim. Vocês estão mais acostumados a ver isso, durante a pandemia devem ter investigado mais outras linguagens, né? Mas a gente fica mais sempre, porque máximo que pode fazer um filme francês, o italiano, os iranianos, eu vi até os coreanos, né? Mas os iranianos, realmente, eu não tinha... Eu acho que é o primeiro filme iraniano que eu vejo. Pode ser que tenha visto alguma coisa lá atrás, mas, assim, da pandemia para cá, porque
A vida da pandemia para cá é outra vida. Como é que eu cancelei a outra vida e só estou de lá para cá. Então, eu acho, assim, eu estranhei desde a linguagem, né, até os costumes, e assim, a primeira coisa que eu fiquei em dúvida, essa coisa da lei, né, que vocês estavam falando aí, que se ele não está criticando, justamente o cara faz essa confusão toda. O objetivo dele era só sair da prisão, apesar de que até isso foi questionado lá, por uma questão do cara que se suicidou lá, se ele não está fazendo tudo isso. Então já Olha, mais isso. Já fica meio, a gente fica em dúvida, será que ele é tão legal assim, porque ele está fazendo negócio e tal? Então, eu acho que tem uma crítica do próprio diretor, que é iraniano, aos seus próprios costumes, né? Um cara que foi preso por uma dívida e tem que fazer tudo isso para sair da prisão. E, ao mesmo tempo, ele pode sair da prisão 2 dias. E ele fez um escarcéu por causa de uma dívida. Então, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele se enrolou lá numa coisa. E aí eu fui olhar aqui, depois que acabou o filme, se o nome do filme era O Herói mesmo, né? E é o herói. O herói aqui ocidental da gente é o cara que tem superpoderes, né? E que cuida dos outros, né? Que é o Super-Homem, Homem-Aranha, sei lá. E aí eu fiquei pensando, mas não é esse herói, esse cara não é esse herói. Que outro herói? Então, você vai lá no herói trágico, né? No herói da tragédia, o herói que tem o destino, que tem que tomar suas decisões, mas que não pode fugir do seu destino. E aí eu fiquei pensando se era mais isso, né? Uma coisa mais aristotélica, assim, no sentido de que ele tem o destino dele, ele ia voltar, a gente só soube no final, né? Mas ele ia voltar para a prisão. E a questão do herói, o herói da tragédia é esse. Ele não, ele como é que chama? Ele tem orgulho, né? Nossa, eu ainda não ajeitei um jeito de ficar aqui com vocês, mas depois eu vou ajeitar. Ele tem orgulho, né? Ele não acredita no próprio destino e tenta mudar como que se fugindo daquilo, né? Vai tomando decisões, né? A partir das situações que se colocam, mas o destino final dele é trágico. E a gente vê que o destino final dele é trágico, né? Porque ele voltou lá bonitinho. E assim, eu não consegui essa coisa do herói, do orgulho, das estratégias de você se enrolar todo. Tem uma coisa do herói aristotélico também, que ele toma decisões erradas por orgulho, né? Então, às vezes, ele não acredita, então ele está sempre lutando pelo que ele acredita, mas está assim, ele gostou de sair na televisão, ele estava achando que estava dando tudo certo. Na hora que não dá certo, ele começa a se debater. E todas as pessoas que, assim, na minha opinião, tá, gente? Estou falando aqui, eu nunca vi um filme iraniano, estou falando. Todas as pessoas que estavam contra ele, na minha opinião, todas tinham um pouco de razão, porque aquilo, de fato, não era uma história bonitinha. Ele era tudo mentira, tudo enrolado. E cada vez se enrolava mais, e cada vez se enrolava mais. E ele achava que não, que todo mundo tinha que ajudá-lo, entendeu? Então, assim, eu penso assim... que eu não sei do diretor, não conheço, é isso que eu estou falando, não conheço o diretor. Não conheço. No outro filme, eu conhecia as referências, não vi eu não conhecia nenhuma referência desse filme. Eu não sabia nada. Eu disse, gente, que mundo é esse? Mas, assim, foi o que eu consegui puxar assim, dessa coisa da tragédia do herói. E, no final, aquela última cena me impressionou. Assim, nem a coisa imagética eu consegui desvendar, porque eu nunca vi filme iraniano. Então, tem uma coisa da cor meio pálida, né, que eu notei. E assim, a gente passou o filme todo vendo a partir da nossa perspectiva, né, assistindo ele, o que ele estava fazendo, a briga, você vê que é a câmera em primeira pessoa ali, a gente vendo em terceira pessoa, desculpa, vendo lá. Daqui a pouco, quando acaba o filme, a câmera vira para a terceira pessoa. A gente está vendo o que ele está vendo. Ele está sentado lá, vendo aquela cena do coisa. Então, aí você já entra dentro da cabeça dele, você não está mais assistindo ele, você está assistindo o que ele está vendo. Aí isso então por que mudou isso? Aí daqui a pouco, novamente, isso é uma reflexão, né? Foram 2, 3 minutos ali do doce, do coisa, ele assistindo a vida do outro e você ali, a gente que era ele. E eu disse, o que é isso? Aí daqui a pouco a câmera vira de novo e aí mostra ele voltando e o cara falando, aceitando... pode entrar, né, na prisão, cara, pode entrar. Aí é a coisa do herói, né, do Édipo. Casou com a mãe e matou o pai. Não tem jeito. Aceitando o seu próprio destino. Aí, não sei, assim,
Eu fico pensando muita coisa quando eu vejo filme. Não, e ótimo, Raquel, ótimo, tudo que você falou, é incrível você trazer isso, assim, porque tirando a forma dele contar essa história, de botar o público completamente engajado na parada, né, e cada um tem um ponto de vista diferente, né, ou seja, ultra democrático, né, não adianta falar, não, o filme é isso, o cara não presta, cada um vê um filme, Cada né? um vê de um jeito, é isso que é legal, por isso que eu ouvia as pessoas Mas falando. ele parte de uma estrutura aristotélica Porque mesmo, eu, por exemplo, do tenho uma herói, defensora... da jornada do herói. Tem uma defensora apaixonada dele, que acho que foi a Silvia, né? Eu, em nenhum momento, fiquei do lado dele. O primeiro que desconfiou dele, eu desconfiei também. Eu estava vendo tudo isso aqui do herói, pensando aqui, mas eu também estou acompanhando o enredo. E não achei ele santo em nenhum momento. E em nenhum momento eu acho que ele também se achou. Ele estava tentando se virar ali. Mas ele também não estava muito certo do que ele estava fazendo. Não sei, entendeu? Mas é isso, chega. Não, maravilhoso. Raquel, é tão legal isso que você falou. Ó, duas coisas. O Otávio, né, falando se ele se impressionou, né, que a pessoa vai presa por dívida, né? O Irã é o mais ocidentalizado dos estados islâmicos, né? As mulheres podem fazer faculdade, né? Tanto que a mulher lá, ela trabalhava com fala, né? Ele falou, ela é minha companheira de cela, talvez essa tradução não tenha sido muito certa, mas ela trabalhava com crianças como o filho dele, né? Então, as mulheres podem trabalhar, né? A outra coisa, a lei julgar isso, porque nos países menos ocidentalizados, a pena para quem rouba é cortar a mão mesmo, né? Assim, e vídeos viralizados, né? É uma coisa bem, né? A gente não vai falar não civilizado, né? Porque a gente também faz isso. O que foi? O que é o áudio que vai ficar na minha cabeça eu ouvindo lá o Teresina lá da Piauí, da revista Piauí? Eles, para falarem da chacina, eles não falaram da chacina, eles só colocaram uma voz assim: é morador, trrr, é morador, ei, é morador. Tem coisa mais desesperadora que isso? O cara, antes de morrer, falando: eu não sou ladrão, eu sou morador, né? Então, tipo, a gente vive isso aqui, né? Vai falar que o Ocidente é pior, é melhor do que o Estado Islâmico? Não, né? É pior, ou é a mesma coisa, né? Então, e falar em civilidade não é a mesma coisa, né? Não vamos falar de ocidental e, enfim. Mas a outra coisa também é que no cinema iraniano, que não é homogêneo, tem a Samira Makhmalbaf, que fez Perséfone, mas ela só fez Perséfone porque ela é filha de um cineasta, porque ela conta a censura, porque ela é de uma comunidade francesa dentro do Irã, que é muito forte. Eu conheci sinagogas iranianas em Pasadena, Los Angeles. Lindos prédios, né? Então, tem esse lado diplomático dentro do Irã. A gente viu aquele outro filme do Ben Affleck, em 79, dos diplomatas tentando, enfim, burlar a censura ali também, né? Então, o Irã ele tem essa coisa do cinema, com Abbas Kiarostami, que é um gênio do cinema, e ele tem, assim, enquadramentos como se fosse de documentário. A coisa da câmera na mão, quando a câmera era na mão, de uma estética de fingir que é real, né? Fica tremendo, a pessoa não consegue segurar. Filmes road movies, né? Ou seja, filmes sempre em movimento. E depois o Abbas Kiarostami fez aquele filme lindo, maravilhoso, com a Juliette Binoche, que eles estão na Sicília, eu acho que é na Sicília, não sei, que é Cópia Fiel, que é Cópia Infiel, não lembro, é lindo esse filme, e que também é essa brincadeira com a linguagem, com a verdade, né? E aí o Makhmalbaf, o pai da Samira, o Samir, ele tem um filme que eu acho que é o filme mais violento que eu já vi na vida. E tem tudo a ver com o final do filme de hoje. O filme é um documentário que se chama Salve o Cinema. E ele vai e abre uma audição para as pessoas que querem participar de um filme do Samir Makhmalbaf. Centenas de pessoas se esbofeteiam, se matam para poder estar no filme dele. E o filme é ele entrevistando essas pessoas. Ele fala: chora aí. Por que você quer participar do meu filme?
e ele fica assim humilhando as pessoas e filmando as pessoas. E o filme virou assim, nossa, meu Deus, uma maravilha. Quando eu vi o filme, eu fiquei pé da vida. Eu falei, como que ele pode humilhar criança, mulher, as pessoas que tinham diferentes classes sociais, mas todo mundo queria participar do filme dele. E você fica quase 2 horas assistindo as pessoas serem humilhadas. E é um documentário das pessoas querendo participar de um filme de ficção, né? E aí o cara, no final do filme de hoje, fala, você não vai usar as lágrimas do meu filho, a gagueira do meu filho, ele fala, você não vai usar isso, né? Então, eu não sei se é referência ou não, mas é uma atitude muito ética, porque a câmera, no inglês, shoot é atirar e é filmar, né? Mas não deixa de ser a mesma coisa, né? Você tem total poder da pessoa quando você filma. Por que a polícia não quer botar a câmera no uniforme, né? A câmera é a testemunha, né? Enfim, ela tem um poder ali de ser um ponto de vista diferente do meu e do seu, né? Então, é uma coisa... É muito importante isso, né? A gente pensar nessa relação do dispositivo, da realidade, enfim. Numa ficção, você consegue ser mais democrático do que num documentário, né? Porque, por exemplo, aquela menina com voice-off gravou o cara agredindo o pai, mas ninguém viu o que o pai estava fazendo com o pai, com o rapaz. O rapaz estava segurando a onda o máximo possível. Ele estava prestes a se humilhar, mas ele já estava sendo humilhado, né? E aí, então, a narrativa olha, é o real. Mas e a voice-off? Né? E o antes, que não foi filmado, né? Então, tem tudo isso, né? Eliane, Zé, não querem falar nada? Só uma palavrinha. Eu acho que esse filme ele pode ser ficção, mas é uma realidade chapada, né? Não é muito diferente da vida real. E tem umas coisas até surpreendentes, né? Um sistema prisional altamente civilizado, né? E essa coisa da prisão por dívida é uma coisa que acho que vem até do direito inglês, né? Aqui a gente não vê muito isso acontecer, né? O camarada vai ser condenado a pagar e não a ser preso porque não pagou, né? Eu achei assim um desafio, uma provocação para tentar se conhecer melhor a cultura desse Irã moderno, né? Onde a vida é dura, é tudo difícil, mas não é mais dura do que aqui, não. Aqui também é muito pior. Até o sistema prisional daqui é uma cavalice completa, né? Então, é um filme barra pesada, é um filme difícil de ver, né? É verdade. Aqui no Brasil, posso falar uma coisinha? Aqui no Brasil já teve prisão por dívida, mas já faz bastante tempo que não tem mais. Graças a Deus, foi o que eu pensei, fiquei pensando se não metade do país estava na cadeia. Exatamente. Eu acho assim, é uma linha muito, muito assim, tênue, né? Entre o herói e o vilão. Porque uma hora ele é o herói, daqui a pouco ele já é o vilão, né? Então é uma coisa assim, tem alguma coisa de herói e uma coisa de vilão ao mesmo tempo, né? Porque, vamos dizer, a atitude dele de querer devolver, de devolver o dinheiro foi uma coisa muito louvável. Mas depois a confusão toda e a mentira toda em torno disso é que gerou essa confusão. E eu acho que ele tem sempre umas atitudes assim retardadas no sentido de no tempo, né? Demorada, ele custa, porque você vê essa história da gravação do filho. Por que ele deixou gravar, então? Exato. Porque só depois que o cara grava tudo que ele diz para não circular. Por que ele deixou... O garoto foi uma tortura aquilo. O garoto tentando falar aquilo o tempo todo e ele ele não tem atitude ali, né? Não, ali ele vai mostrando que ele está sendo incomodado, ele vai ficando incomodado, vai ficando mais incomodado. Quanto mais o cara força o menino, mais ele vai ficando incomodado, até que ele estoura. Mas quando ele estoura... isso que eu acho, por isso que eu digo que a reação dele é um pouco retardada.
porque ele custa a ter uma reação, né? Mas ele está na esperança. As pessoas são assim, essa contradição é que causa esse sofrimento. Pois é natural que a pessoa seja assim. Eu acho que o filme está mostrando isso, essa angústia do cara que não cabe em si mesmo e que não consegue se conformar com a situação. Ele foi levado a essa situação de dívida por uma circunstância da vida que ele não procurou, ele caiu nela, né? E aí o cara está preso, como é que vai arrumar emprego para pagar a dívida? É complicado. Outra coisa também que me chamou a atenção, esse negócio da prisão, a prisão é boa, não sei o quê. Agora ele era um preso por causa de dívida, que não oferecia perigo, né? Então, aquele outro preso que questionou ele, perguntou quanto você está ganhando para elogiar, porque ele elogiou, né, no depoimento dele, ele elogiou a prisão, né? E o cara, aquele outro prisioneiro, chegou para ele e perguntou, né, quanto é que você está ganhando para falar isso? E ele ainda disse, não estou ganhando nada. Falei, então você é muito otário, né? Está falando isso e não está ganhando nada. Então, não é bem assim também, né, com os outros prisioneiros. E a gente vê isso quando o cara, naquela atitude bem assim autoritária, né, quando manda ele voltar e fechar a porta de novo. Aí a gente vê aquela coisa, né, bem... Dos interesses, né? Tem um filme que chama com John Ford e o James Stewart, que chama O Homem que Matou Facínora. A última cena, que a gente sabe a história real do senador que virou herói, olha só que já era lá, acho que é John Ford, enfim, esqueci, que vergonha, esqueci, porque esse filme é incrível. E eu tenho ele em DVD, mas, enfim, um dia eu vou passar. Ele fala, quando o jornalista, né, fica sabendo da história real, ele fala... ele fala alguma coisa parecida assim, se a lenda é melhor do que a realidade, print the legend. Imprima, né, publique a lenda e não a realidade, né? Porque o cara era um herói que satisfazia lá a expectativa daquele povo americano pela justiça, Para que ia derrubar o cara, sendo que o cara era útil ali para preservar aqueles valores, né? E total, o que é Hollywood, né? E aí a gente vê isso, assim, da própria mídia ser canceladora, e não por um exercício como se fossem os sofistas, né? Tipo, eu vou do contra só porque eu quero exercitar aqui, como um Rui Castro, que é muito legal, polêmico, aí xingando o modernismo, falando que Cataguases era maior do que São Paulo na época, né? Falando que São Paulo era uma província na época do modernismo. Ele está provocando, ele está, na verdade, imitando um Oswald de Andrade, né? O que é o Rei da Vela? Apesar que o Rei da Vela é um pouco depois, né? 28, sei lá. Mas ele fala, né? O Rei da Vela, quase todo mundo ali é gay, né? Todo mundo com interesse, né? O capital americano, a elite, a aristocracia falida, a burguesia casando com a aristocracia, enfim, para tentar salvar, né? E pelos interesses norte-americanos, ele já estava ali, né? Final dos anos 20, já estava ali, assim, totalmente falando. E aí o Rui Castro fica nesse exercício intelectual de pensar a história, de refletir sobre o presente, com o passado e né? Mas a grande mídia não faz isso, a gente não vê esse exercício, a gente vê que quando se malha alguém, principalmente o Lula, né? Eu pensei assim, na namorada apaixonada no prisioneiro, fiquei, Janja, né? Ficava lá mandando carta para o Lula, esse amor, né? Que existe, porque existe o gênero epistolar, né? De quem está preso e de quem recebe o amor de quem está fora, né? Porque essa pessoa que está fora, que escreve, acha que ela vai ter todo o amor do mundo, já que ela não se importa com a condição de preso do outro, né? E a esperança de que vai estar junto, Enfim, tem vários estudos
dentro, né, do gênero epistolar, né, para essa condição de uma pessoa que está, enfim, privada de liberdade, né? Mas a gente pensa nisso, assim, como que uma ação ela sempre é repetida na mídia de uma forma negativa, né? E como a mídia também tira vantagem de outras ações, enfim, é todo dia, e pensar que são cérebros maravilhosos, né? Só arquitetando essas coisas assim que, enfim, né? Que vai servir a algum interesse. Coisa, Lívia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que não é a verdade. Claro. Justamente, isso que você falou agora, a última, além, as duas cenas finais me chamaram a atenção isso. A cena, quem ficou ali, as únicas pessoas que realmente eram envolvidas emocionalmente com ele, de verdade, que sentiriam mais, seriam os maiores beneficiados pelo que se a estratégia desse certo, e seriam os maiores prejudicados se não desse, como não deu, né? Ele foi cumprir seu destino, que é o filho e a namorada, né? Que ficaram ali, tadinhos na porta, né? As últimas cenas foram assim, bem emblemáticas. Fala aí disso aí, que eu fiquei, isso me chamou muita atenção. O que você achou? Eu não acho que sejam os mais prejudicados, porque, por exemplo, a Associação de Caridade estava preocupada do dinheiro ser mal aplicado e eles perderem legitimidade. Os caras da polícia também. Então, tipo, todo mundo, você prejudicou a gente, né? Todo mundo, o próprio irmão falou, ele sujou a sua honra e a minha família, o irmão da namorada. Então, tem um monte de gente que se sentiu prejudicado ali, né? Não, mas isso, entende? É isso que eu estou falando. Não, eu estava querendo fazer um paralelo aí com isso que você fazer uma coisa com isso que você falou da Janja, que é o seguinte: tinham duas pessoas emocionalmente, os outros todos estavam moralmente ou querendo resolver para dar tudo certo, ou com medo de que maculasse, né, a moral. Imagina isso tudo. Uma coisa dessa num país que você é preso por não pagar o empréstimo. Então, deve ser gravíssimo se der certo. Mas, emocionalmente, tinham duas pessoas apenas envolvidas com ele, que não tinham nenhum interesse moral, que era o filho e a namorada, que só queriam a que irmã ele ficasse também. livre. A irmã. Aí, aquela cena final, eu fiquei comovida com os dois lá do lado de fora. Né? Ele se viu naquele cara indo embora, né? Que poderia ser aquilo, né? E a esposa do cara estava grávida, né? O que é gravidez? É esperança, tem toda essa coisa, né? Mas ele se viu naquele cara. Agora, quando ele apareceu só de bigode e de chapéu, eu pensei que ele ia fugir com eles, assim, né? Ia ser um happy end. Eu também. Todas essas expectativas, e provavelmente ele se colocou daquela forma para não ser mais explorado, né? Assim, a imagem dele não ser mais explorada, né? Mas é isso, você vê, a nossa expectativa é sempre uma expectativa ocidental. Você imagina você fugir com uma criança e uma mulher num país que você é preso porque, sei lá, pediu dinheiro emprestado, não pagou uma dívida. Então, a gente sempre fica com a expectativa ocidental, né? Foge, vai viver feliz para sempre. E que não é muito mais a aceitação do seu destino do que qualquer outra coisa. E ele vendo, podia ser ao contrário, né? Aquilo ali ele estava vendo. Justamente um entra e o outro sai. Eu podia também estar saindo, né? E a gente faz uma leitura aqui pelo Brasil. Aqui no Brasil, uma pessoa some, continuando no Brasil. Você tem milhões de lugares onde se vai, ninguém vai reconhecer, ninguém vai saber. Então, já é muito diferente num país pequeno e onde tem toda essa coisa. Então, mas a nossa leitura é assim, um pouco pelo Brasil, um pouco por Hollywood, não? Os filmes mais... e ele, na realidade, quando você chega no fim, você vê que ele é muito mais um roteiro como se fosse realmente um documentário do que um roteiro tipo né, CSI, né? CSI, exato, mas a gente fica acostumada.
É, porque, por exemplo, a Raquel trazendo essa coisa do herói, né? Do herói aristotélico. É tão legal a gente pensar nisso, das motivações de cada personagem, para a gente entender a riqueza, né? Porque cada personagem é construído aos poucos. Todos os filmes são assim, não tem como você botar uma legenda ali, né? Ó, esse personagem é isso, e vai, ele é motivado por isso. Não, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Mas mesmo ele dando o máximo de coisas, por exemplo, a garotinha já anuncia que ele era apaixonado na ex-mulher. Aí a gente fala, mas é aquela que está ali, ela é a mãe do filho, lá, a gente vai construindo, né? A gente vai conhecendo a motivação dos personagens, conhecendo a história de cada um, e a gente vai construindo, porque isso é linguagem, né? A gente não pode pensar assim, que tipo, uma pessoa que nunca viu o filme vai assistir esse filme e vai sacar tudo. Não, é linguagem. Só que a gente tem que pensar que o cinema, né, linguagem e a linguagem clássica, ela é negada não só por uma questão de afirmação da sua cultura e lá. Não, é porque ela não é a única, né? E brincar com a expectativa do outro está em todos os gêneros, comédia romântica, ficção científica, brincar com a expectativa, ou seja, todos os filmes, na verdade, são suspense. Você não está sabendo ainda, e não terminou o filme para você saber qual que é a motivação, o que vai acontecer. Então, o tempo inteiro é suspense, né? Aí, então, a gente fica nessa suspensão de julgamento. Terminando o filme, eu pensei que a galera, eu sabia, porque na separação e no apartamento, também, eu lembro que eu comecei o debate falando assim, gente, por favor, não tem um jeito certo, né? Tipo, o diretor não quer dizer, e ninguém pode aqui falar que o diretor quis dizer. Não, cada um viu um filme e ele deixou aberto, né? Vamos deixar todo mundo falar que a gente vai ver um monte de coisa no filme que a gente não viu. E foi isso. Agora, ouvindo vocês todos, eu começo a achar que ele é bobo, que a menina é mais inteligente que ele, tudo. Mas no começo eu fiquei achando que ele era uma vítima total de tudo, como um herói trágico, né? Ele volta para a prisão porque ele é responsável, né? E ele é ético, né? Mas para ele ser ético, ele não foi ético automático, ele foi ético porque ele foi forçado a ser ético, né? Então, tem todas essas. Ele se deu conta que não adiantava nada não ser ético, que o destino era ético, que ele ele tentou de tudo. Porque talvez, no fundo, realmente você ser preso por uma dívida e tentar pagar, não é, mas eu acho que ele viu que não tinha jeito. Eu achei isso. E não deixa de ser uma crítica social também, né? Porque eu acho que é uma crítica à própria sociedade deles, né? Gente, eu vou ver mais filme não posso falar. Eu também vou. Adorei o filme, adorei mesmo. Eu adorei, obrigada, Lilian. Realmente. Obrigada, eu queria fazer um comentário, porque na Raquel falou o herói. Na verdade, o título, porque eu fui procurar antes, né? O título é Um Herói. Um Herói. Eu acho que é muito diferente do O Herói. E tem um filme que é O Herói, né? Não, é Um Herói, justamente porque eu acho que é aberto para isso, para vários tipos de herói, é apenas um herói. Né? Eu acho assim, e é isso. Então, porque na verdade, mas eu não acho que ele na minha visão, ele em nenhum momento ele quis ser um herói. Nem acho. Eu acho que ele queria ser herói, não. Eu tô indo ele mais. Só queria não voltar para a prisão, só isso. Mas, gente. Mas essa beijo, Vera, boa noite. Beijão, essa coisa da expectativa é muito interessante, porque é o tempo inteiro, e não é todo filme que é assim, né? Não digo assim, aparentemente é uma coisa desse diretor, né? Que ele vai criando assim muito. E isso realmente você está sempre acha que vai acontecer aquilo e vai acontecer alguma coisa e você fica esperando. Pode ser que seja o que você esperava ou não, e aí você continua preso ali, achando que vai resolver, que tem sempre... isso é forte, isso é interessante. E acreditar na inteligência do espectador, né? Não só no julgamento, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Mas acreditar na inteligência de cada um vai juntar...
teve uma época, e eu nem sei de onde veio, mas é uma crise de narrativas, né? Ou, isso é um problema de narrativas. Narrativas é um discurso acadêmico, certo? Quando você chama as diferentes... Agora, falar de narrativas, né, para poder legitimar, por exemplo, os absurdos, né, que é exatamente isso. Xingar a Rede Globo era uma coisa da esquerda, hoje é uma coisa bolsominion, né? Enfim, a Rede Globo não ficou boa depois do Bolsonaro, continua sendo um lixo, mas, né, hoje o nosso discurso ele sempre é isso que o capitalismo faz, ele veste qualquer ideia com os interesses dele, ele pega o discurso contrário e transforma ele numa outra forma, né? Naquilo que é útil, rentável, enfim. Né? Útil, mas atualmente, né? A Globo é menos ruim do que as outras. Hein? Nesse momento agora, eu né? sei. Nesse momento. Meu Deus do céu. Eu sei que os traidores estão sendo muito traídos. Pior. Mas a narrativa é a nova narrativa, né? Exatamente. Aí, quando você fala isso de narrativas, né? Eu perdi o fio da meada, mas era isso. Todas são narrativas, porque são vários pontos de vista. O conceito, o Nietzsche fala isso num texto muito legal, quando ele fala do conceito ser tão dessubjetivado, né? A tentativa de você objetivar, por isso que é tão difícil você aprender um conceito, porque você tenta tirar tudo de subjetivo daquilo, que é uma noção positivista, né? De como se existisse a verdade além do ponto de vista subjetivo, né? Ou então vamos juntar todos os pontos de vista num objeto central e aí ali está a verdade. Não é assim, né? Não existe esse tempo e espaço da verdade, né? Ela está em constante mudança a partir dessas narrativas, né? Tanto que a história que a gente conhece, a história do vencedor, né? O perdedor, né? Ele não consegue ter o lugar de fala, como se fala hoje, né? Mas a história é sempre contada pelo vencedor, né? E o perdedor é o cara perdedor porque, enfim, mereceu perder, né? Hoje... Eu fui buscar o negócio do mito do herói por causa disso. Roda, 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 mas tem que cumprir seu destino. E do meio para o final, a gente já viu que aquilo não ia dar certo. Que ele era apenas um herói ali, se debatendo contra o seu próprio destino. É isso, os personagens do Kafka são assim. É muito louco, é muito louco. É um absurdo, mas vai falar que essa não é a vida. Eu gostei, Eliane, falar, ele é meio retardado, mas não de problema mental, ele é retardado porque ele demora. Vai falar que na vida também a gente não é assim, né? Você vai e demora para ter uma atitude, e tem horas que você é wit, tem horas que você nem acredita que você teve um espírito ali de uma intuição e te fez sair de uma furada. Mas a maioria da parte das vezes a gente demora para entender. A vida é isso. Você vai ler todos os sinais, né? Vai ouvir todas as previsões astrológicas, vai saber a Bíblia de cor, vai conhecer todos os ensinamentos? Não, né? Não. É você lidando com o seu dia a dia, todo dia. Gente, eu estou meio caindo de sono aqui. Eu também. Gente, adorei. Obrigada. Um beijo, obrigada a vocês. Boa noite. Há muito tempo que eu não aparecia, gostei também de estar. Volta. Ó, domingo vai ser um filmaço, hein? Metalinguagem total, uma senhorinha Matrix. É uma senhorinha que ela é o Neo do Matrix. Eu tô saindo da Covid, viu? Então eu não vou presencial. Mas vem online. É online. Eu só online, porque eu moro em São Paulo, só em online. Exatamente. Online nunca vai acabar. Né? O presencial é que está voltando aos pouquinhos. Eu vou ver se eu consigo estar presente. Beijo. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada. Seja bem-vindo, Marco. Nada, estou sumido, né? Vou voltando aos pouquinhos. Tá? Isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.